Vamos falar de um assunto muito sério, uma verdadeira epidemia silenciosa que afeta milhões de idosos, mas que muitas vezes passa batido no nosso dia a dia: as fraturas. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na dimensão, nas causas e nas consequências bem graves desse problema de saúde pública. Para a gente entender por que isso é chamado de epidemia, a gente precisa olhar para os números. E olha, eles são, para ser sincero, bem chocantes. Vamos começar com este número, 250 mil. Parece um número solto, né? Mas essa é a quantidade de fraturas de quadril que acontecem todo santo ano só nos Estados Unidos. E o mais assustador, a previsão é que esse número simplesmente dobre até 2050. O impacto não é só na vida das pessoas, é também econômico. 25 bilhões de euros. Esse é o custo anual dessas fraturas só na União Europeia. É uma quantia astronômica que coloca uma pressão gigantesca em qualquer sistema de saúde. Agora, um dos dados mais pesados: entre 20% e 30%. Essa é a taxa de mortalidade no primeiro ano depois de uma fratura de fêmur. Isso aqui deixa bem claro, não estamos falando de um simples osso quebrado. É um evento que, literalmente, ameaça a vida. E para os que sobrevivem, a vida raramente volta a ser a mesma. Apenas metade deles consegue recuperar a função que tinha antes da fratura. O ponto crucial aqui é entender que as consequências são de longo prazo e alteram de forma profunda a qualidade de vida e a independência da pessoa. Agora que a gente já entendeu a escala do problema, vamos ver onde é que essas fraturas mais acontecem. Existem três locais que são, assim, os mais comuns e os mais importantes. A primeira e mais grave é a fratura proximal do fêmur. É exatamente isso que a maioria das pessoas quer dizer quando fala quebrou o quadril. É a lesão com as consequências mais sérias que a gente viu naqueles dados lá do começo. Para ser um pouco mais preciso, essa fratura acontece bem no topo do osso da coxa. Definir a localização é importante porque ajuda a gente a entender a gravidade e o porquê de o tratamento ser tão complexo. E não existe um tipo só. A fratura pode acontecer em diferentes pontos ali perto do topo do fêmur. Pode ser na cabeça, no colo ou um pouco mais para baixo. Essa classificação é fundamental, pois ajuda os médicos a decidir qual o melhor tratamento para cada caso. Além do quadril, outras duas fraturas são muito comuns: a do ombro, ou húmero proximal, e a do punho, o radiodistal. E o curioso é que elas geralmente acontecem pelo mesmo tipo de evento, uma queda da própria altura. Isso nos leva para a próxima pergunta, né? Por que isso acontece com tanta frequência? A resposta é que não se trata apenas de acidentes simples. Existe toda uma série de fatores de risco por trás. Este aqui é um ponto-chave. Lesões devastadoras, como uma fratura de quadril, geralmente não vêm de grandes acidentes. Elas são causadas por impactos de baixa energia, como uma simples queda ao andar pela casa. O que este slide mostra muito bem é a combinação de fatores que cria o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Pensa só, ossos frágeis por causa da osteoporose, músculos mais fracos, problemas de visão, de equilíbrio, tudo isso junto torna uma queda muito mais provável e uma fratura quase certa quando ela acontece. Ok, a fratura aconteceu. O que vem a seguir? Vamos entrar agora na parte da resposta médica, para desmistificar um pouco o que acontece desde o diagnóstico até o tratamento. O diagnóstico segue um caminho bem definido. Tudo começa com a história do paciente, depois vem o exame físico. A confirmação mesmo vem com os exames de imagem. O raio-x é o padrão, mas em casos mais complexos, uma tomografia é essencial para enxergar todos os detalhes da fratura. Agora, o que é bem interessante aqui é a escolha fundamental no tratamento. De um lado, o conservador, sem cirurgia, para casos mais simples. Do outro, a cirurgia, que na maioria das vezes é a preferida. E por quê? Porque o objetivo é estabilizar o osso para que a pessoa possa se mover o mais rápido possível, evitando as complicações de ficar muito tempo na cama. E um detalhe crucial no tratamento que não pode ser ignorado é este aqui. A prevenção de coágulos sanguíneos, a trombose, é absolutamente essencial. É um protocolo super rigoroso que vai desde a internação até um mês depois da cirurgia para evitar uma complicação que pode ser fatal. Para finalizar, vamos falar com honestidade sobre o que vem depois do tratamento. A recuperação é, frequentemente, um caminho longo e cheio de desafios. E essa estrada da recuperação pode ter sérios obstáculos. Complicações como a necrose vascular, que é a morte do tecido ósseo, ou a pseudartrose, que é quando o osso simplesmente não cola.
Além disso, tem o risco de dor crônica e rigidez, o que só reforça a gravidade da lesão e a importância de uma reabilitação completa. E tudo isso nos leva a esta reflexão final. Com o envelhecimento da população no mundo todo, a grande questão que fica é: como a gente pode mudar o foco de simplesmente tratar as fraturas para ativamente prevenir as quedas que causam tudo isso? É um desafio social e de saúde pública que precisa de muito mais atenção.